Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, eu ia fazer uma oração agora por necessidades, né? E orar por cura e tal. Não que a gente não deva orar por isso, nós devemos orar sempre, né? Para que recebamos cura e tudo. Mas eu estava ali preparando a oração, né? Porque quando você ora, você e Deus, você é espontâneo, você vai falando. Se você erra as palavras, você pede perdão para Deus e fala de novo. Mas quando você vai orar com a igreja, você tem que medir a sua oração, né? E aí eu estava ali preparando a oração, o clamor que eu ia fazer, enquanto os irmãos louvavam a Deus. E o Senhor falou para mim assim: não precisa fazer essa oração. Aí eu fiquei pensando, por que, né, que eu não preciso fazer essa oração? Aí o Senhor me lembrou de tudo aquilo que a gente está falando nesses dias, né? Que os problemas do povo de Israel foram solucionados a partir do momento que eles se posicionaram na aliança com o Senhor. E aí isso é tão poderoso, é tão forte, por quê? O maior interessado de cumprir isso é o Senhor. Então veja, o povo estava escravizado, estava ali oprimido, com medo, e o Senhor tinha algo para fazer com o povo de Israel. E o que Deus fez primeiro? Deus curou a mente, né? Deus curou a identidade, restaurou a identidade de Leão, para que ele pudesse ver. E aí você vai ver hoje, eu vou falar, depois disso foram muitos anos, né? Alguns ciclos, vivendo em plena. Eu estava assistindo uma reportagem. Eu tenho que almoçar pontualmente meio-dia, porque eu vou dar almoço para o meu filho, né? Porque as duas mulheres de casa estão trabalhando, voltaram a trabalhar em tempo integral. E aí eu vou para casa e tenho que parar o que eu estou fazendo, porque quando eu não vou, ele manda mensagem: pai, eu estou com fome. E aí eu vou lá levar. E se ele não tomou o café, filho, você já tomou café? Não, mas já está, não, vou tomar café, depois eu almoço de novo, pai. Eu não posso perder a primeira refeição. Isso é bom, tem que fortalecer, né? E aí eu sinto muita alegria de fazer isso, né? Me preocupo com aquilo que ele quer comer e tal, para que ele realmente se alimente. E aí eu estava assistindo uma reportagem, falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, eu queria falar da reportagem, né? E aí pai, enquanto eu estou preparando o almoço, ele: pai, quer que eu ponha no jornal para você ouvir? Aí põe no jornal. Ele é muito bom em tecnologia, tem coisa que eu não consigo fazer, eu fico chamando ele: filho, põe aqui pro pai, liga aqui, né? E ele resolve tudo lá. Aí eu estava ouvindo uma reportagem de uma família que alugou um imóvel na praia para passar um final de semana com a família e tal. E aí essa família foi para lá. Quando ela chegou lá, eles descobriram que era um golpe. Não sei se alguém viu era um prédio a 400 metros da praia e tal. E aí a pessoa estava lá conversando com o porteiro, falando o número do apartamento, com o contrato na mão, reconhecido firme, essas coisas todas. E o porteiro falou: mas nem tem esse apartamento aqui, não existe isso, né? E enquanto a reportagem estava entrevistando essa pessoa, chegou mais uma família para o mesmo apartamento, com contrato, com tudo certinho. E aí a moça disse para ela: é golpe e tal. E realmente 3 pessoas naquele momento haviam tomado um golpe, né? Haviam perdido o final de semana. Aí uma família resolveu voltar e outra resolveu dar um jeito, alugaram uma outra kitnet, foram para uma casa bem apertadinha, uma casa que estava em reforma e tal, para não perder a viagem da praia. Mas tudo foi frustrado, porque perderam dinheiro, né? Foram ficar num lugar que não tinha nada a ver com o que eles tinham alugado, era apartamento com piscina, perto da praia e tal, aquelas coisas todas. E enquanto eu estava vendo essa reportagem, eu não sei se eu sou espiritual demais, eu fico espiritualizando as coisas, não sei, né? Mas tudo que eu ouço eu procuro comparar com a vida cristã. E aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas pensando que está fazendo a coisa certa para Deus, no dia que estiver diante dele vai ter uma frustração assim, nesse tipo. Você consegue pensar nisso? E a repórter pergunta: não, está aqui, é o contrato, eu depositei o dinheiro, está tudo certo. Só que o tudo certo estava errado, porque não tinha apartamento, né? Não tinha contratante, não tinha nada, né? Tinha alguém que estava lesando as famílias. E sabe que espiritualmente acontece isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que existem muitos enganadores, muitos falsos profetas, falsos mestres, que estão ensinando as pessoas o caminho errado para o céu, o caminho errado para a eternidade. E tem muitas pessoas sendo enganadas. Elas são sinceramente erradas, porque elas estão fazendo aquilo que elas acham que é certo. Só que infelizmente, se elas não despertarem para a verdade do Evangelho, quando elas estiverem diante de Deus, vai ser uma grande frustração. Elas vão pensar que vai gozar da eternidade, do galardão, e não vai, né? Vai ser muito triste esse dia, porque a praia tudo bem, né? Passa,
Engraçado que a mãe, eu acho que a avó, a neta que tinha feito todo o trâmite, né? E ela ficou desesperada. E a gente viu o desespero na face da avó, mas a avó tentando acalmar a neta que estava desesperada, mas estava todo mundo desesperado, né? Todo mundo com aquelas malas, com as coisas, com os coolers, com tudo. E na beira da calçada lá, sem ter para onde ir. Sabe, irmãos? E eu fiquei meditando nisso essa semana. Nós somos uma igreja e queremos de fato ser uma igreja de vencedores, porque a Bíblia diz que existem vencedores e existem perdedores. E quando a Bíblia diz isso, ela não está separando aqueles que são cristãos daqueles que são ímpios, que não aceitaram Jesus. Porque aqueles que ainda não se converteram não são contados para Deus. Você sabia disso? Eles não são contados para Deus. Nós ministramos isso aqui a semana passada, aprendendo a contar os nossos dias. Os nossos dias são contados para Deus a partir do dia que nós nos convertemos. Então, o vencedor e o perdedor está dentro da igreja. É o mesmo grupo. Olha o que a Bíblia fala, que no arrebatamento, o Espírito está pedindo para eu falar isso, eu vou obedecer a voz do Espírito, não tem nada a ver com a mensagem. Mas, só para que você entenda, que a nossa preocupação como igreja, como pastor, é conduzir o povo no caminho certo. A Bíblia vai falar assim, estarão dois em um moinho, um sobe e o outro fica. Veja, é duas pessoas no mesmo lugar. Estarão os dois na mesma cama, um vai e o outro fica. Ou seja, são pessoas que participam do mesmo lugar, que fazem a mesma coisa, que estão nas mesmas atividades. Porém, um vai e o outro fica. Por quê? Porque um está fazendo do jeito certo e o outro está fazendo da maneira errada. Então, a nossa maior preocupação em ensinar vocês é isso. A gente poderia montar uma igreja que busca os seus próprios interesses. Você vê que as igrejas que mais... Eu não estou falando mal, não tem nada de errado nisso. O problema é para a eternidade, né? Então, que trabalha com o problema das pessoas. Quem é que não tem problema, irmão, na vida? Então, quando você trabalha com o problema das pessoas, as igrejas enchem. Se eu estivesse aqui falando de restauração de problemas, talvez não ia caber de gente aqui hoje, né? Não iria caber. Por quê? Porque todo mundo quer resolver o seu problema, quando na verdade tudo que a gente precisa é entender o propósito de Deus para as nossas vidas. A raiz de todos os nossos problemas, seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, seja no ministério, está em não compreendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, os problemas desaparecem, amém? Eles deixam de ter importância para nós, amém? Nós continuamos tendo problema porque é uma batalha espiritual, porém, eles deixam de ter importância. Nós vamos viver segundo a vontade de Deus, amém, irmãos? Eu tenho pouco tempo, então vou entrar aqui na palavra, e aí, deixa eu te falar como que vai ser. Eu vou compartilhar a palavra, e aí depois a gente vai fazer um ato simbólico, um negócio simbólico aqui com a liderança da igreja, simplesmente, porque eu gostaria de fazer com todo mundo, mas não dá, né? Então eu vou chamar os líderes e os anfitriões aqui à frente. Foi o que Deus colocou no coração da minha esposa, e ela vai estar fazendo isso com os irmãos. E depois nós vamos encerrar com a ceia do Senhor, e aí nós vamos entregar o jejum e vai ter um café da manhã ali. Pode fazer igual meu filho, toma café e depois você vai almoçar, não tem problema nenhum, né, que você faz valer a refeição. Eu amo isso, né? É bom demais, né, Davi? É muito bom. E aí, depois a gente então, à noite a gente vai ter o nosso culto normal, amém? Nosso culto de celebração normal. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo, eu não consigo falar esse versículo, amém? Mas os irmãos vão entender, é 6:33. Quem ri não vai para o céu. Eu vou repetir, vou te dar mais uma chance, tá? Mais uma oportunidade. Quem ri não vai para o céu. Juízes 6:33. Ó, os irmãos, pode rir, irmãos, pode rir, não tem problema não. Os irmãos acharam? Diz assim: e todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Verso 34. Então o Espírito do Senhor, diga comigo, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aí ele continua dizendo assim: o qual tocou a rebate e o Asbirrita, nome difícil, né? Abiesritas, e ajuntaram após dele. Então veja, depois de tudo que nós compartilhamos já, o pastor Adriano compartilhou ontem aqui, nós precisamos entender como foi que Gideão fez. Lembra que ele falou que ele foi lá e destruiu o altar de Baal? Então a primeira coisa foi ele mexer no vespeiro.
foi ele destruir os postes ídolos, derrubar o altar. Naturalmente, quando ele derrubou o altar, o que aconteceu? Ele aumentou o número de inimigos. Sim ou não? Você já percebeu? E aí ele falou sobre você derrubar o seu altar. E às vezes num discipulado a gente fala para a pessoa derrubar o altar, a pessoa se volta contra o pastor. Que isso? Né? Então ou a pessoa fica realmente amiga e forma uma aliança, ou ela vira inimigo. Porque às vezes ela não consegue enxergar que o altar que está dentro da vida dela precisa ser de fato derrubado. E aí Gideão arrumou muito inimigo. Aí a visão de Deus é algo, presta atenção no que eu vou te falar, entre você e Deus. É você e Deus. Quando a gente fala da visão que Deus tem para a sua vida. Mas quando você vai exercer a visão que Deus te deu, aí é algo que tem a ver conosco. É algo que tem a ver com a igreja. E aí você vai sempre fazer parte de uma guerra. Quando você se posiciona para a visão que Deus te deu, você vai se envolver em uma guerra espiritual. Não tem como. Hoje a gente estava conversando e deu um desencontro para abrir o prédio e tal, aquela coisa toda, né? Um fica esperando pelo outro, e aí acaba que os irmãos chegaram cedo e o prédio fechado. Apesar que eu acho isso um problema muito agradável, eu acho legal, porque todo mundo chegou cedo, glória a Deus, né? Isso é bom. E vamos buscar a chave. Aí ela vem descendo com a chave, encontrei com ela no caminho. Ela falou, meu Deus, uma chave. Falei, tá vendo? Às vezes a guerra, ela é perdida em um detalhe, em um único detalhe, né? Então o Santos perdeu para o Palmeiras porque o Cuca fez aquela besteira. Se o Cuca não tivesse causado aquela confusão, ia ter dado pelo menos prorrogação. Aí o Cuca vai segurar a bola, perdeu o controle, perdeu o título da Libertadores. Uma bobeira. Cadê os palmeirenses de plantão? Faz parte da guerra, né? Mas às vezes a batalha ela é perdida realmente em um detalhe, em uma coisa que às vezes a gente acha que é sem importância. Às vezes o irmão pode chegar aqui, o pastor não chegou, atrasou, o irmão fecha o coração por causa de um detalhe. E aí perde tudo que foi feito durante o jejum de 40 horas, né? Puxa vida, aconteceu um problema. E aí a correria para montar a mesa. Mas a gente precisa entender, o que é isso? Os inimigos, eles vão se agigantar quando nós nos posicionamos. Olha o que fizeram com o Gideão. Mudaram o nome dele, ficou chamando Jerubbaal. É aquele que faz o que, Adriano? Que derruba altares. Ele foi lá e destruiu. O número dos inimigos que se levantaram contra Gideão passou a ser 135 mil homens. É gente, né? É muita gente. 135 mil. Então veja, no momento em que o exército levantou contra ele, quando se formou a batalha, aí Deus fez o que com Gideão? Encheu ele de unção. A Bíblia fala que Deus revestiu ele com o Espírito. O que isso quer dizer? Agora é hora da batalha. Gideão passou a fluir no Espírito de Deus, e aí ele começou a desenvolver o projeto, a visão. Então veja, a nossa visão é de edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, para conquistar essa geração. Então veja, conquistar essa geração aonde nós estamos inseridos é a nossa guerra. É a nossa guerra. Por que é a nossa guerra? Porque nós vamos tirar pessoas, né, dos laços do inimigo para trazer eles para a presença de Deus. É saquear o inferno. Então nós vamos libertar pessoas que estão aprisionadas. E aí a gente precisa entender, a luta não é contra as pessoas, mas é contra tudo aquilo que tem prendido, que tem aprisionado as pessoas, que tem escravizado as pessoas. Então veja, Gideão, quando ele foi chamado para lutar contra os inimigos, o que ele fez? Ele convocou toda a igreja para participar da batalha. Diga assim comigo, Gideão não foi sozinho. Diga para o seu irmão, eu não posso lutar sozinho. Diga assim, eu preciso de você, né? Quando a gente era ainda menina, a gente cantava uma música que era mais ou menos assim, né? Eu preciso de você, você. Eu sei que os irmãos conhecem. Nós precisamos de Cristo até sem cessar, sem parar, sem vacilar. Aí os irmãos vai, tá vendo? Então veja, Gideão, ele foi cumprir o projeto de Deus. A primeira coisa que ele fez foi mobilizar a igreja. Mobilizar a igreja. Então ele montou ali uma equipe, ele posicionou a igreja. Você veja que coisa interessante, a Bíblia fala que o total de pessoas que Gideão conseguiu posicionar foi 32 mil homens.
32 mil pessoas, 32 mil homens para lutar juntamente com ele naquela batalha. Agora olha o que Deus fez. Deus mostrou para ele que ele não precisava de tudo aquilo para vencer. Aqui entra a parte mais interessante disso tudo, porque para nós achamos que quanto mais pessoas envolvidas é melhor, e nem sempre é assim, porque você pode ter um monte de gente, né, com você, mas essas pessoas não estarem junto com você, não estarem envolvidos com você. Você entende isso ou não? É igual água e óleo, está na mesma direção, mas não se mistura. Não se mistura. Então Deus foi peneirar esse exército dele, e a primeira coisa que Deus falou foi o seguinte: manda todos os medrosos e tímidos voltar para casa. Então veja, quando o Gideão ministra uma palavra de desafio, primeiro é mobilização, todo mundo empolgado, vamos libertar Israel, Deus vai mover os céus, as coisas vão acontecer. 32 mil homens se levantam. Aí agora ele vai arrochar o negócio, para preparar o povo para a guerra, vai discipular eles, para que eles entendam o projeto de Deus. E aí ele fala: dessa batalha, pessoas que são tímidas, pessoas que são medrosas, não poderão participar. E a Bíblia fala que ficou para trás 22 mil pessoas, só nessa ministração de Gideão. Vai perder gente assim lá longe, é muita gente. 22 mil, ficaram 10 mil pessoas, 10 mil homens com ele. Veja, os medrosos e os tímidos, quem são essas pessoas? São aqueles que ainda não conseguiram se posicionar firmemente. Os medrosos e os tímidos são aqueles que ainda estão indecisos com relação àquilo que Deus quer fazer, com relação ao projeto de Deus para a igreja. E essas pessoas indecisas, elas não podem fazer parte de uma equipe de vencedores, porque são indecisos. São pessoas que ainda estão ali com medo, com dúvida: será que é isso mesmo? Será que é assim? Então elas não podem se envolver nessa equipe de conquista de Deus. Agora elas podem desfrutar, porque veja bem, os 22 mil homens que não foram para a batalha, eles fizeram parte da vitória, sim ou não? Fizeram. Por que fizeram? Porque Deus libertou todo Israel. Todo Israel. Os tímidos e os medrosos ficaram, eles não foram. E aí ficou 10 mil homens para lutar. Gideão já estava fazendo o cálculo. Parece aquela coisa lá, né, dos 300. Não, mas agora só tem 10 mil, para 135 mil, é muita gente ainda. E aí, Deus ainda não tinha acabado de selecionar a equipe de Gideão. Ele estava fazendo um cálculo naturalmente dessa conquista, de como que ia ser essa luta. E aí o Senhor continua ainda selecionando pessoas para lutarem. E aí Deus dá uma direção, falando para ele: olha, Gideão, é muita gente ainda, vamos fazer um teste agora. Vai lá beber água com eles no rio. Aqueles que beberem água, que trouxerem água na mão, ficam. Aqueles que beberem água como um cão, sai. E a Bíblia fala que desses 10 mil homens, ficaram apenas 300 homens. Deus mandou dispensar todos aqueles que beberam água sem vigiar, sem olhar ao seu redor o que estava acontecendo. Por que isso? Porque eram pessoas que, apesar de terem o mesmo coração, não estavam preparados para a guerra. Quantas pessoas sobraram, irmãos? 300 pessoas. Olha que coisa. Agora, existe um aspecto espiritual nisso tudo. Naturalmente, quando nós vamos preparar uma guerra, nós vamos preparar de quantidade para quantidade. Mas aqui existe um processo espiritual. E o que Deus estava mostrando para Gideão é que a libertação de Israel não era algo natural, não era algo feito pelo esforço humano, não era algo feito com as habilidades humanas, mas a guerra era do Senhor. E aí é isso que a gente precisa entender: a sua batalha, a sua guerra não é algo natural. Eu costumo dizer sempre assim: nós não podemos naturalizar aquilo que é espiritual. Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais. E o Senhor estava mostrando para Gideão isso: olha, essa guerra é algo sobrenatural, é algo espiritual. E essa guerra é minha, Gideão. Por isso que eu estou te deixando só com 300 homens. Então veja, as qualificações aqui mostram algo interessante. Porque Deus estava falando para ele assim: ou eu faço na sua vida, ou ninguém vai fazer. E Deus estava gerando essa convicção no coração de Gideão, dizendo: ou o Senhor nos liberta, ou nós vamos continuar escravo. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós não temos condições nenhuma de lutar com 300 homens e vencer 135 mil soldados.
E essa aqui é uma coisa que nós precisamos ter, sabe, amalgamada na nossa alma. Nós precisamos entender as batalhas espirituais para saber, é Deus que vai fazer, mas existe a questão do posicionamento, porque às vezes Deus vai fazer, eu vou sentar, e eu vou ficar esperando as coisas acontecerem. Não, Deus fez com que Gideão se posicionasse, para depender completamente dele. Então é uma via de mão dupla, você se posiciona e Deus age. Lembra de Moisés diante do mar vermelho? Usa o que você tem na mão. Foi o cajado que abriu o mar? Sim ou não? Não, foi a unção de Deus. Mas para a unção de Deus se mover, ele precisou se mover primeiro. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Lembre-se, a equipe que você está inserida, não é você que escolhe. Você não pode escolher aonde você quer estar. É Deus que escolhe por você. É Deus que seleciona por você, porque é Ele que vai fazer todas as coisas. Deus é o responsável por gerar a equipe adequada, a equipe necessária para você vencer e conquistar tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Agora, você consegue perceber por que somente 300 homens foram escolhidos por Deus? Juízes capítulo 7, versículo 17 e 18, vai um pouquinho para frente. Você vai ler aqui, ó. E disse-lhes: olhai para mim. Aqui é Gideão dando a direção. Olha o que ele falou: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Olha que coisa interessante. Preste atenção que isso é muito forte, irmãos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, versículo 18: quando eu tocar trombeta, todos os que estiverem comigo, então também tocareis, e a voz ao redor de todo o arraial, e direis pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa interessante. Por que Deus selecionou só 300? Porque mais importante que você ter uma multidão de pessoas, é você ter algumas pessoas mais aliançadas com você. Sabe? É importante você entender isso, porque às vezes você tem um monte de gente do seu lado, mas são pessoas que você não pode contar, são pessoas que você não pode confiar. Por quê? Porque elas estão de acordo com a vontade delas, com a disponibilidade delas. Elas não estão ali compromissadas realmente. Quando dá para estar, eu estou. Quando não dá, não estou. Então Deus não podia ter essas pessoas na equipe. E aí Deus forma a equipe de Gideão com 300 pessoas. E aí Deus prepara Gideão e ele vai para um discipulado com a equipe. É importante nós guardarmos isso no nosso coração. Esses 300 que Deus escolheu eram pessoas que tinham disposição de andar em unidade com a equipe. Eram pessoas que disseram para Gideão: sou um com você, sua guerra é minha guerra, teu sonho é meu sonho, sua batalha é minha batalha, seu fracasso é meu fracasso, sua vitória é minha vitória, sua conquista é minha conquista. Eram 300 homens que se posicionaram em unidade. A sua fé é minha fé, eu estou junto com você. Os outros 9.700 que foram embora eram corajosos, eles queriam participar da guerra, mas só ser corajosos não é suficiente para vencer uma batalha. Precisa ter unidade, precisa estar junto. Sabe, irmãos, uma equipe de conquista precisa ter unidade na guerra em todo o tempo. Não é só na comunhão, né? Não é só no passeio que você faz, e tudo isso tem que acontecer. Não é só no momento da piscina, do futebol, não. É na hora da batalha, é na hora da luta, porque gente para comer se arruma fácil. E é bom, não tem que deixar de fazer comunhão. Daqui a pouco nós vamos fazer. Mas esteja na comunhão, mas esteja também na hora da luta. Esteja no momento da alegria, mas esteja junto no momento do choro, das dificuldades. Seja participante de tudo, né? Eu me lembro uma vez que eu lá em Osasco tinha o bebedouro assim, e era água e copo, né? E lá, imagina, aqui a gente já gasta um pouco, imagina lá, era muito. Às vezes a gente usava mais ou menos 1000 copos em um único domingo, em um único culto, 1000 copos. E a gente tentava regulamentar isso, não dava. Aí um dia eu troquei e coloquei um bebedouro. Irmãos, eu arrumei uma confusão com algumas pessoas por causa disso. Foi um negócio muito sério. E a pessoa veio: o que é isso? Onde está o dinheiro que eu dou nessa igreja que não pode colocar água e copo?
Eu falei, Jesus amado, olha onde chega, né? E aí é o que eu falo, porque às vezes a pessoa está ali, mas ela não está pensando num todo, ela está pensando nela. Tem que ser bom para ela, tem que estar de acordo com ela. E aí essas pessoas infelizmente não podem estar envolvidas porque não tem unidade com a equipe. Vão estar lá, são corajosos, fazem parte de Israel, vai desfrutar da bênção, mas não é equipe de conquista, não é equipe de guerra. Quantos me entendem? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Aí, qual que é o problema aqui? Gideão ia fazer um discipulado com eles, e ele ia arrochar, ia passar pelo teste, né? Eu lembro quando eu estava no treinamento do exército, né? É assim, não aguenta, lança-se no chão, grita Malé Brasil e vai-te embora se você não quer ficar. Era um negócio terrível. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Irmãos, eu corria 16 quilômetros. Sabe o que é isso? Hoje se eu for correr 2 eu desmaio. E eu lembro que quando eu cheguei lá eu não corria 1. Quando eu terminei eu estava correndo 16. Mas era na base da pressão, né? Era um negócio assim terrível. Quer fazer parte da equipe, você tem que estar junto. Vamos embora. Vai ter momentos que você vai estar ali não querendo ir, mas você vai por quê? Por causa da equipe. E Gideão ia discipular aquelas pessoas, ele iria tratar elas para a guerra. Então Deus escolheu essas pessoas para ver uma equipe. Veja como que Gideão treinou eles. Juízes capítulo 7, versículo 5 ao 18. Quantos estão comigo? Diga amém. Juízes 7, versículo 15 ao 18. Aleluia. Deixa eu avançar aqui. Olha o que está escrito: tendo ouvido Gideão contar este sonho. E aí, irmãos, deixa eu fazer um parênteses. Essa foi a maneira como Gideão inspirou 32 mil homens. O que ele fez? Diga comigo: Gideão contou o sonho. Aí ele fala assim: adorou e tornou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Verso 16: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e lhes deu a cada um as suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Verso 17: disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que estiverem comigo também tocarão ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Então qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Gideão colocou a visão para todos eles. Ele compartilhou a visão. Depois que ele colocou a visão que ele tinha no coração de todos eles, Gideão ele volta para o arraial, e aí ele começa a falar o que Deus havia dito, o que Deus havia falado. Sabe, irmãos, hoje nós usamos os nossos encontros, nossa consolidação, o trilho do vencedor, para colocarmos a visão na vida das pessoas, uma visão correta do que é ser igreja, do que é viver o evangelho verdadeiro, porque é isso que Deus tem para nós. É impossível nós termos uma equipe de conquista que vai vencer a batalha sem passar por esse processo de conhecer a visão. Se nós permitirmos que as pessoas que estão conosco, elas não sejam ensinadas com relação àquilo que Deus vai fazer, nós vamos ter um grande problema. Por quê? Porque é necessário que todas as pessoas conheçam e tenham em seu coração a mesma visão. Eu pergunto para você, por que muitas pessoas não vão para os nossos encontros? Por que muitas pessoas não concluem os nossos cursos? Então veja, é nesse momento que a visão tem que ser imputada no coração das pessoas, para que elas possam viver de fato tudo que Deus tem para elas. É nessa hora. Então veja o que ele fez. Ele separou 3 companhias de 100 homens cada. E aí nós vamos aplicar isso para a nossa realidade. Nós também temos 3 companhias de ativação. Quais são? Diga comigo: culto de celebração, célula e discipulado. Então o nosso exército é dividido também nessas 3 companhias. Então veja, hoje existem pessoas dentro da igreja que infelizmente não participam dessas companhias. Então o culto de celebração é importante, sim ou não? É importante. Por que ele é importante? Porque o culto de celebração tem o objetivo de ensinar a você quem é Cristo, quem é você, qual é o projeto de Deus. O culto de celebração tem uma dinâmica que é toda desenvolvida para que você receba de Deus o alimento do céu, como foi falado ontem aqui.
para que você seja cheio do Senhor. No culto de oração nós oramos pela necessidade das pessoas, nós louvamos a Deus para preparar o ambiente, para mortificar a nossa carne, para nos aliançarmos com o Espírito. Nós recebemos uma palavra que é a visão que Deus tem para nós, nós fazemos apelo para dar oportunidade para as pessoas responderem aquilo que está sendo ensinado. Nessa reunião, ela é liderada pelo pastor, os líderes e os membros são as ovelhas, que recebem o alimento do céu, que recebem a direção. Aí nós temos as nossas células. Na célula, a palavra ministrada é a mesma palavra do culto de celebração. O que Gideão fez? Gideão juntou o povo lá no arraial e compartilhou aquilo que Deus tinha compartilhado, falou para eles aquilo que ele tinha compartilhado. Então a mesma palavra que é ministrada, agora em pequenos grupos. Por que pequenos grupos, pastor? Porque nesses pequenos grupos, no compartilhar, você pode tirar dúvida, você pode ver como aplicar a palavra na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia. Aqui nós precisamos garantir que a palavra de Deus, ela foi realmente compartilhada. Então veja, às vezes a pessoa está lá na célula, ela vai compartilhar, ela compartilha uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. Por quê? Porque ela não veio no culto de celebração e ela quer falar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi ministrado. Você consegue entender? Então a célula, ela é para desenvolver isso, tirar dúvidas, né, em como vai ser aplicado, como é que vai ser a guerra. Gideão está lá falando: olha, eu vou te dar aqui esse canto, eu vou te dar aqui essa tocha, né, essa trombeta, e aí vai ser assim, quando eu fizer assim, vocês vão repetir a mesma coisa que eu fizer. Ou seja, ele está ensinando as pessoas como que vai ser a vitória. O que acontece na nossa célula, pelo menos deveria acontecer? Primeiro, a recepção das pessoas com alegria. Aí o anfitrião, ele é peça-chave, né? Aquele sorrisão no rosto, né? Aquele olhar brilhante. Seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, pode entrar, né? O visitante e tal. Aí o líder vai fazer aquele quebra-gelo para entregar os visitantes, a oração para a unidade da célula. Aí nós levamos cada membro a ler um texto, confessar a palavra, por aí vai. Oração por necessidades, louvor, compartilhamento da palavra. E no final oramos para que a palavra seja regada no nosso coração. Nessa reunião, a equipe é composta pelo líder e pelos membros da célula, e aí frequentadores assíduos e visitantes. Aqui, o líder que conduz a reunião, e os membros são as ovelhas dele. E aí, a terceira companhia é a companhia do discipulado. Muitas pessoas pensam que o discipulado é um momento para você chorar as pitangas, para você tratar os seus problemas. E aí, irmão, quero fazer um parênteses aqui, né? Esse é o problema da igreja, porque o diabo conseguiu entrar no nosso discipulado. E os nossos discipulados têm sido só para tratar problemas. Por quê? Ele enche a gente de problema para que a gente viva em função deles, e os discipulados sejam em função deles. E aí o projeto de Deus fica de lado. Tudo que o diabo quer é que o projeto de Deus fique de lado. Fique de lado. Como o Adriano falou ontem, vamos ferir. Ferindo eu tiro 3, vai cuidar da ferida, e a guerra fica de lado. Então veja, para que é discipulado? O que Deus falou com Gideão? Em nenhum momento Deus tratou os problemas de Gideão. Deus estava preocupado com o problema dele, sim ou não? Claro que sim, mas a solução não é falar dos problemas. A solução é cumprir o propósito, é fazer a vontade de Deus, e aí os problemas se resolvem. Então no discipulado, né, Deus é onde a visão, ela é enriquecida. Quem é Deus, quem nós somos. Quando você está vivendo uma guerra diante da vida espiritual, e aí você se lembra de quem você é, o que você faz? Diabo, sai da minha frente que eu estou passando, né? Esses dias eu falei aqui, pode se levantar o inferno todo. E alguns irmãos depois vieram e falaram: pastor, o senhor não pode falar isso. Foi uma palavra que eu ministrei sobre fé, né? E eu falei: irmão, meu Deus do céu, se eu fizer do jeito que você está falando, eu estou dando crédito para o diabo e estou enfraquecendo o Deus que eu sirvo. Maior é Deus. No discipulado eu aprendo isso. Você foi chamado por Deus, você é amado por Deus, Deus já te deu a vitória. Como a Marley falou ontem aqui, todas as coisas já estão preparadas. E no discipulado eu alinho essas coisas, né? Oração para a unidade, oração pelas necessidades, né? Nessa reunião nós orientamos o trabalho, como que vai ser feito, a estratégia de guerra, de batalha. Nós ajudamos as pessoas a cumprir o propósito no discipulado. Agora veja, 3 coisas básicas Gideão entregou na mão deles. A primeira, diga comigo de novo: trombeta. Diga o seu irmão: uma trombeta. Depois, um cântaro vazio e uma tocha acesa. Diga de novo: uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa.
Isso tem um significado espiritual. Sabe, nós precisamos fazer isso conosco também. Então a trombeta nada mais é do que a palavra de Deus, ela aponta para a palavra de Deus. Toque a trombeta em Sião, ou seja, fale da palavra de Deus, proclame a palavra de Deus. Paulo diz, em tempo e em fora de tempo, ou seja, o tempo todo, toque a trombeta, é a palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender a tocar a trombeta do Senhor, a proclamar a verdade do reino, a testemunhar da palavra de Deus através das nossas vidas, anunciar as boas novas do Senhor. Cada pessoa da equipe precisa aprender a fluir dessa maneira, né? E a sua vida será um testemunho aonde você estiver. Fala para o seu irmão assim: toque a trombeta. Diga para ele: toque a trombeta. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que ele deu um cântaro vazio, né? E o cântaro vazio, ele tem um significado espiritual também. Ele aponta para quê? Para a escolha de nós nos esvaziarmos. Nós é que somos o cântaro. E o cântaro precisa estar vazio, porque só pode seguir Jesus e fazer parte de uma equipe em unidade se se esvaziar. Se se esvaziar. Uma pessoa cheia de si, ela jamais poderá fazer parte da equipe, porque ela é cheia de si, né? Só ela tem razão, só ela está certa, só ela sabe fazer, só ela é boa naquilo que faz. Então veja, se não se esvaziar, não tem como. E aí Deus mostrou para Gideão: porque vocês são cheios de si é que vocês estão vivendo desse jeito. E aí o cântaro vazio aponta para esse esvaziamento de nós. E aí uma tocha acesa, e a tocha acesa, fogo, na Bíblia, na maioria das vezes aponta para o fluir do Espírito Santo de Deus, né? Então essa tocha acesa fala do fluir do Espírito de Deus. Então veja, a igreja, ela se resume nessas três coisas. Nós somos treinados para essas três coisas, para que nós possamos desempenhar de maneira plena o nosso papel. Nós precisamos da trombeta, né? Ou seja, que nós vamos receber isso, e essas coisas vão acontecer a partir do nosso culto, do discipulado, das nossas células, né? E o discipulado principalmente, porque o discipulado não deve ser apenas para tratar problema. Não faça o discipulado uma lambeção de feridas, né? De lambeção de chagas. Faça o discipulado num lugar de aprendizado. Você tem que chegar no discipulado e falar assim: ó, pastor, pastora, meu líder, minha líder, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu vou sair dessa situação porque Deus tem o melhor para a minha vida. Eu quero que você me ajude a sair disso. E Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar. Sabe, irmãos, para você vencer, será necessário essas três companhias na sua vida: culto, célula e discipulado. Culto, célula e discipulado. Se você escolher participar só de uma delas, você vai crescer só em uma área da sua vida, e a outra vai ficar deficiente. Esses dias, uma pessoa que saiu da igreja, já faz tempo, a gente estava conversando sobre isso, e ele falou uma frase, que eu fiquei pensando. Ele falou assim: os crentes da igreja acham que só tem Deus lá na igreja. Eu achei interessante a frase, porque ele falou numa crítica, dizendo assim: só quem está na igreja acha que tem Deus, né? Quem está fora não. Então, interessante a forma dele chegar. Só que essa é uma mentalidade errada que o diabo colocou na mente dele. Por quê? Porque os crentes que estão envolvidos na igreja não é crentes que acham que está 100% cheio de Deus. São pessoas que entendem a sua necessidade de ser cheia de Deus. Por que eu vou? Porque eu preciso de Deus. Por que eu participo? Porque eu reconheço que eu não sou nada sem Ele. Eu quero célula, eu quero culto, eu quero discipulado, porque sem isso eu sou um fracasso, sem isso eu sou uma derrota, sem isso a minha vida não vai para frente, sem isso eu vou viver a minha vida cheia de problemas. É diferente a ideia. Mas o que o diabo põe? Você não precisa de estar lá para você ter Deus. Você não precisa se envolver para você ter Deus. Você já tem Deus, né? Não precisa dessas coisas. Só que aí você não se torna um vencedor. Então veja, aí eu quero só fazer um adendo aqui, dar uma cutucada, para entender que o discipulador, ele não é aquele que traz, né, domínio sobre as pessoas. O discipulador não está para dominar. O discipulador, ele é uma seta, uma orientação que Deus coloca na vida das pessoas, amém? Na verdade, o discipulador tem que ser como Gideão. Ele tem que ser uma fonte de inspiração.
O líder tem que ser uma fonte de inspiração para os membros da célula, o discipulador para os líderes, o pastor para os líderes, né? E para os discipuladores e por aí em diante. Aleluia, estamos caminhando para o final. E eu quero concluir, eu quero que você aguarde um pouquinho, só acompanhe o raciocínio. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Oh, aleluia. Quando Gideão convocou aqueles 300 guerreiros, qual que era a expectativa de Gideão? Em primeiro lugar, é que eles estivessem dispostos a passar pelo treinamento, a aprender a guerra. É a primeira coisa que Gideão tinha no coração. Eu preciso de pessoas comigo que estejam dispostos a aprender para batalhar. Mas também ele esperava que essas pessoas no momento da guerra estivessem posicionadas na guerra, na onde elas deveriam estar. Entendeu? Eu trabalhei um tempo lá em São Paulo, né, na Mega. E aí eu lembro um dia que eu estava numa base ali na entrada do Bom Retiro, na Rua da Graça, com a José Paulino. Tinha uma base ali, de repente para um cara com um carro, estava eu e mais um parceiro, e ele gritou: olha, está ali, tem um cara ali assaltando ali do lado e tal. E a gente estava no ostensivo a pé. Eu peguei o rádio, comunicador, e saí, e o meu companheiro saiu junto comigo correndo. Atravessamos ali a rua, né, da Sala São Paulo, pulamos aquelas correntes, o cara foi pulando, eu fui atrás dele, e foi entrando na Rua do Triunfo, estava naquela boca do lixo ali e tal. Quando eu olhei para trás, e o cara entrou ali num prédio, naquelas malocas. E aí, quando eu cheguei na porta do prédio, eu olhei para trás, eu estava sozinho. Não tinha ninguém comigo. E aí eu encostei na parede, pedi apoio ali, né? No centro, rapidamente encheu de apoio. E cadê seu parceiro? Eu não sei, cara. O cara sumiu. Simplesmente sumiu. Ele foi aparecer depois de 2 horas. Depois de 2 horas. E aí ele foi disciplinado por conta disso, porque ele fala que foi para o outro lado e tal. Mentira, ele entrou no lugar e ficou escondido, com medo da ocorrência, e me deixou sozinho. Graças a Deus que Deus guardou, né? Senão talvez não estaria contando essa história com você. Então veja, no meio da batalha, você precisa confiar que o seu parceiro de aliança, ele vai estar posicionado onde ele tem que estar, porque se ele não tiver, o que vai acontecer? Vai desguarnecer a equipe, e pela ausência daquele, você pode perder a batalha. Quantos entendem? Amém? Olha o que diz lá Juízes capítulo 7, agora no verso 16 ao 22. Vamos ler de novo uma parte desse texto para você entender. De novo, é para entrar na memória. E repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu de cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão com os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias. Diga comigo, irmãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas. Diga assim: na mão direita tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Olha a coisa mais importante disso tudo, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus diz: e permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, e todos deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, oh meu Deus, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Olha que coisa. Percebe que uma das coisas mais importantes foi isso. Deus deu uma estratégia de guerra
Eles não foram com espadas, não foram com lanças, não foram com, atualizando para os dias de hoje, com metralhadora, com ponto .50, com ponto .40, ou seja lá o que for. Eles foram com trombeta, né? Eles foram com vasilhas e com tochas. Eles não precisaram dar uma pedrada em ninguém, nem uma facada em ninguém. Deus deu uma estratégia para confundir o inimigo, e eles entre si se destruíram. Quando nós nos posicionamos em Deus, o Senhor traz confusão no arraial do inimigo, e tudo aquilo que ele intenta contra você não prospera, porque você está, a Bíblia faz questão, permaneceu cada um no seu lugar. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje na igreja, permanecer cada um no seu lugar. Sabe, irmãos, permanecer na posição onde Deus havia comissionado, permanecer, sabe, isso aconteceu pelas mãos daqueles homens, foi o mover de Deus, mas o posicionamento deles determinaram a vitória do povo de Deus. O posicionamento, qual foi o resultado dessa batalha? Toda a nação de Israel, toda a nação, não foi só os 300, mas toda a nação foi liberta das mãos de midianitas. Sabe, às vezes nós não avançamos, não crescemos como a gente gostaria que as coisas acontecessem, tudo isso pela falta da permanência. Qualquer coisa é suficiente para nos tirar do lugar onde Deus nos colocou. Às vezes você avalia a sua vida, as suas condições, eu vou dar um tempo, eu vou parar, eu vou cuidar de outras coisas na minha vida, e aí você acha 1000 razões, e todas elas são plausíveis, porque faz parte da sua vida e nós entendemos. Só que quando nós nos posicionamos por aquilo que é importante só para nós, nós corremos um sério risco de não vencermos e ainda perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus para uma batalha muito maior. Eu falei sexta-feira para você aqui, Deus não está interessado em só resolver as suas questões, Deus está interessado em te dar uma vida abundante, levar você a uma grande conquista, porque é isso que Ele tem reservado para nós. Sabe, um homem de Deus e uma mulher de Deus, que possui uma visão, que tem uma estrutura de guerra, ele jamais pensa em si mesmo, ele jamais vive em função de si mesmo, ele jamais busca os seus próprios interesses, seus próprios prazeres. Não, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, e ele sabe que existem pessoas que podem ser alcançadas por ele e através da vida dele. A Bíblia fala que depois dessa batalha, 40 anos, o povo de Israel desfrutou de liberdade plena. Enquanto Gideão estava vivo, Israel desfrutou da liberdade e do favor de Deus. Durante 40 anos o povo não foi mais dominado por nenhum outro inimigo, saíram da escravidão, e só depois que Gideão morreu, Israel foi dominada de novo. Agora eu quero te falar uma coisa com muita seriedade nessa manhã. Você pode pegar tudo isso que você está ouvindo aqui desde sexta-feira, jogar tudo no lixo, jogar tudo fora, esquecer tudo que a gente falou aqui desde sexta-feira, esquecer e continuar vivendo a sua vida. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Ou você pode tomar a decisão de nunca mais viver em função dos seus próprios problemas, assumir a visão que Deus te deu, assumir uma posição para ser treinado, se envolver com a estrutura da igreja e fazer a diferença onde Deus te colocou para estabelecer o reino dele. Hoje é dia de nós fazermos uma escolha. Hoje é dia de nós nos posicionarmos em Deus. Hoje é dia de nós olharmos para o Senhor e falar: Deus, eu sei, Senhor, que muitas vezes os problemas, eles ocupam minha mente, me direcionam. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos andando na direção do Senhor, no rumo certo, e o inimigo, as circunstâncias vão criando situações, e nós vamos saindo do foco, se afastando. Tudo que nós precisamos é permanecer no caminho, andar na direção, ainda que os problemas surjam. Pastor, mas se eu não quiser fazer parte disso, não tem problema. Deus não vai amaldiçoar você por conta disso. Deus te ama.
Deus te ama. Deus nunca deixou de amar o povo enquanto eles ficaram 7 anos sendo escravizados pelos midianitas. Nunca, nunca. Veja, o tempo todo eles plantou e colheu, mas eles eram roubados, sofriam as consequências. Hoje, muitos anos depois, eu estou aqui falando para você de Gideão e da vitória dele. Sabe, irmãos, eu não sei se eu vou estar vivo quando Jesus voltar. Eu espero que Ele volte antes disso. Não sei se eu vou passar pela alegria de ser arrebatado em vida. Talvez sim, talvez não. Deus é que sabe. Eu não sei a hora que Jesus vai voltar. Mas se Ele me levar para Ele antes, e eu não tiver o privilégio de ser arrebatado em vida, uma coisa eu tenho certeza: eu quero passar por essa vida e deixar um legado. Eu quero que depois de mim, depois da minha morte, algumas pessoas continuem falando dessa obra. Deem continuidade nessa igreja, deem continuidade nesse projeto, porque o que eu recebi de Deus, eu quero transmitir para a igreja. Se eu passar antes disso, certamente eu vou deixar esse legado para minha família, para minha equipe, para a igreja que eu faço parte. Nesses anos todos, anos de dedicação, sabe, de altruísmo, de abrir mão, para ver o projeto de Deus concluído. Deus está procurando os Gideões dessa geração. Deus quer pessoas que valorizem o contexto e a estrutura para fazer parte de um grande avivamento. Se hoje você quer viver a sua vida apenas preocupado com seus problemas, com o seu projeto pessoal, faça isso. Viva assim, seja feliz do seu jeito, não tem problema. Como eu disse, Deus vai continuar te amando. Agora, se você quer fazer como Gideão, Deus está levantando um grande exército nesses dias, que vai libertar o povo dessa cidade, que vai plantar uma célula em cada bairro da cidade de Jandira, que vai fazer parte de um grande avivamento, de um grande mover sobrenatural, onde pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, porque esse é o desejo do coração de Deus. Sabe, eu queria pedir para que você ficasse de pé no seu lugar. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, feche seus olhos, meu irmão. Espírito Santo, oh, aleluia. Sabe, querido, nós precisamos compreender a forma de Deus agir. Deus apareceu para um homem para libertar uma nação inteira. Deus não precisou falar um a um. Deus mobilizou um, e esse um propagou para todas as outras pessoas. Ou ele inspirou todos os outros homens. Nós não precisamos ouvir diretamente da parte de Deus. Por que Gideão traçou esse grito por Deus, pelo Senhor e por Gideão? Porque eles entenderam que ele foi levantado por Deus para fazer isso. Nós fazemos parte de uma igreja de vencedores como um todo. Temos pastores que nos guiam, que nos direcionam o tempo todo. Temos um mestre na palavra que é o pastor Aloysio. Meu Deus, quanta sabedoria Deus tem dado a esse homem. E nós podemos apenas nos posicionar, estar no nosso lugar, com a nossa trombeta, com o nosso cântaro vazio e com a nossa tocha acesa. Se você quer ser um Gideão dessa geração, nós vamos orar agora pela sua vida, meu irmão. Eu creio que Deus está nos levantando para esse tempo. Deus está levantando um povo que vai conquistar o melhor de Deus. E não é por força natural, não é pela força do nosso braço, mas é por um grande mover sobrenatural que Deus vai fazer aqui. Oh, aleluia.